Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um grande prazer, um grande privilégio estar com os irmãos, especialmente por conta do convite tão precioso por meio do querido amigo Célio, um amigo precioso, presente que Deus deu não somente a mim, mas toda uma turma por meio dos estudos no seminário. Então é com grande alegria e responsabilidade que eu aceitei esse convite. A minha esposa e os meus filhos pretendiam estar conosco, mas como nós tínhamos um compromisso, eu pude vir, mas eles estão cumprindo com esse compromisso, então eles não vieram por conta disso, mas mandaram um abraço à igreja, assim também como a igreja a qual eu sou membro, faço parte, Igreja Presbiteriana do Caminho, que está localizada ali no bairro da Aclimação, também envia um abraço aos irmãos. De antemão, eu quero falar a respeito da passagem que nós leremos hoje. Diante de tantas circunstâncias que nos cercam, de tantas vitórias que nós buscamos, é importante saber que foge das nossas mãos alcançar tudo aquilo que almejamos. Mas hoje nós veremos que isso é para conforto nosso, como o irmão Célio disse. Isso é para alimentar a nossa fé, isso é para que nós sejamos postos nos nossos devidos lugares, como dependentes de Deus. Diante disso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 13. Os irmãos encontraram Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, terceiro livro do Novo Testamento, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e glória e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também está escrito, também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Até aqui a leitura. Façamos mais uma oração, rogando a ajuda de Deus nessa hora. Senhor, é no santo nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso representante, que nos colocamos diante do Senhor, que cercamos a Tua palavra a fim de ouvi-la, a fim de ser expostos a ela, termos os nossos corações aperfeiçoados ao Senhor, à Tua imagem e semelhança. Por isso, ilumina o nosso entendimento, amplia a nossa compreensão, de maneira que compreendamos, por meio da exposição da Tua palavra,
a tua vontade para a nossa vida. Ilumina-nos assim, Senhor. Oramos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos em ano de Copa e junto com essa realidade e previamente à data da Copa surgem algumas dúvidas, né? Será que o Neymar será convocado? Será que por fim o treinador da seleção brasileira irá convocar o Endrick? Perguntas que tomam conta do nosso dia a dia, dos noticiários. Como certa vez disse um jornalista, o futebol é a coisa mais importante dentro das menos importantes. E a gente faz isso como algo muito importante para nós. Por quê? Porque é importante saber quem irá nos representar na Copa do Mundo, não é verdade? Quando se trata de disputa, quando se trata de confronto, quando se trata de guerra, a primeira coisa que nós queremos saber é quem irá nos representar. Quem irá fazer algo por nós? Olha que interessante. Recentemente nós tivemos as Olimpíadas de Inverno e pela primeira vez da história, um brasileiro conquistou um ouro olímpico. E nós nem acompanhamos as Olimpíadas de Inverno. Mas só o fato de saber que nós conquistamos ouro até na neve, coisa que a gente nem vê no nosso território, é maravilhoso. Ou vocês não acham isso? No entanto, quando se trata da realidade deste mundo caído, do caos sobre o qual nós vivemos, sempre procurando nos esquivar da violência, das traições, das guerras, das contendas, das mentiras, das armações, dos enganos dos políticos corruptos, o que nos resta a pensar é: quem há de vir por nós? Quem é o nosso representante diante de tudo isso? E quando nós olhamos para a realidade bíblica, o nosso primeiro representante foi justamente o causador disso. Foi exatamente o primeiro homem e a primeira mulher que procuraram viver longe da vontade de Deus, procuraram viver além de Deus, ou muito melhor, aquém de Deus, achando que eles poderiam viver depois do que Deus havia dito para eles. O que eles conseguiram foi simplesmente viver antes da vontade de Deus, sendo a porta de entrada do pecado para esse mundo. É por isso que o texto que nós lemos fala exatamente da solução que Deus nos deu diante de um representante caído, diante de um representante vencido, diante de um representante que nos colocou nessa situação degradável, miserável, como pecadores, como Paulo diz em Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados. É que Deus então envia o seu Filho como um representante superior ao primeiro representante, como o representante perfeito, como um salvador para a nossa vida. Por isso o tema dessa noite é: creia no Filho obediente que venceu por nós. E a partir desse texto nós vemos 3 razões para crer no Filho obediente que venceu por nós. E a primeira razão é porque ele venceu a tentação de agir sem depender da palavra de Deus. Olha só, depois de eu os lembrar da queda de Adão em Gênesis 3, nos voltamos para Lucas, para perceber a situação a qual Jesus estava no deserto. Ele havia passado 40 dias no deserto. E olha só, o primeiro Adão estava em um jardim, cercado de maravilhas, da perfeição da criação, da constatação de que Deus fez todas as coisas, olhou e viu que tudo era bom, né? No entanto, foi ali mesmo que ele caiu. Porém, Jesus, o segundo Adão, está no deserto, em privação com fome, e permanece obediente ao Pai.
Geralmente nós somos levados a pensar que esta passagem diz respeito a como vencer a tentação, o que também é uma verdade. No entanto, o convite dessa passagem é nós contemplarmos aquele que venceu todas as tentações e entender que Ele é o nosso representante perfeito e entender que Ele é o representante que venceu por nós. Lucas começa dizendo o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito no deserto. Olha que interessante. A expressão cheio do Espírito Santo mostra que Jesus não entra na tentação vazio, fraco, despreparado ou abandonado por Deus. Ele entra no deserto como o filho capacitado pelo Espírito. O verbo voltou liga o quê? A cena do batismo que nós vemos no capítulo 3, a partir do verso 21 até o verso 22, quando Jesus é batizado por João Batista e após isso ele vai para o deserto. Então, em seguida, após ser batizado, o que acontece é precioso demais. E é isso que nós temos que guardar ao longo da mensagem de hoje. João batiza, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. E essa é a expressão do amor do Pai, derramando o seu amor sobre o Filho em forma por meio do Espírito Santo. E após isso o que acontece? Ouve-se uma voz. E o que a voz diz? Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Em seguida, Lucas diz que Jesus era conduzido pelo Espírito. O verbo tem a ver com a indicação de algo que está em andamento. Jesus estava sendo conduzido. E isso mostra que a prova acontece dentro da direção soberana de Deus. Enquanto Jesus é provado para revelar a sua santidade, a sua perfeição, pela parte do diabo. O seu esforço, o seu trabalho é para mostrar, é para fazer com que Jesus descredite a palavra de Deus, caia em incredulidade e não confesse o Pai como o Senhor absoluto da sua vida. Então, esta é a sessão que parte dos preparativos para o ministério de Jesus e a sua vida pública após o quê? A confissão de João Batista no batismo, quando ele fala o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Lucas continua dizendo o seguinte: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E olha só, essa expressão mostra que Jesus não ficou apenas 40 dias no deserto e depois ele foi tentado pelo diabo. Mostra que durante os 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo, constantemente, insistentemente, e constantemente ele permaneceu obediente. Insistentemente ele permaneceu obediente, considerando o Pai diante do deserto, diante da fome, diante da escassez, diante da tentação. E Lucas acrescenta, ali nada comeu naqueles dias. Ao fim deles, teve fome. E por que Lucas fala isso? Por que Lucas fala isso? Para dizer que Jesus é humano. Jesus, ele é todo homem e todo Deus. E ele teve falta na sua humanidade. Lucas faz questão de dizer que Jesus não usou de um artifício para vencer tudo isso. Quis dizer que ele venceu como homem. E isso é maravilhoso de nós sabermos. Por quê? Porque ele nos representa como homem. Ele assumiu a nossa forma humana e venceu como um homem. E é nesse ponto que o diabo fala: se és filho de Deus,
manda que esta pedra se transforme em pão. E a frase, se és filho de Deus, ataca o quê? A identidade recém-declarada de Deus, do Pai, no batismo de Jesus. A tentação, ela é mais profunda. A tentação não tem a ver com, vamos ver então se você tem poder mesmo de transformar pedra em pães. Não é meramente isso, porque a gente sabe que Jesus transformou água em vinho, por exemplo. Jesus curou coxo. Jesus ressuscitou mortos. Se a tentação não é essa, qual é a tentação então? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diante dessa afirmação do diabo. A resposta é: o diabo está convidando Jesus a provar que ele é filho de Deus. No entanto, a resposta de Jesus é a resposta que eu e você devemos carregar ao longo dos nossos dias, constantemente, em cada fração de segundo. Ele diz o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem. A princípio parece uma conversa de louco, né? Porque assim, se você está com fome e você é confrontado a transformar essa pedra em pão, por que você está falando da palavra de Deus? Quer dizer que você quer continuar com fome? Porque o Lucas está falando que você estava com fome. Você estava sentindo a realidade da humanidade. E fazia sentido comer. Por quê? Por que isso? A questão é que Jesus está remetendo não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, Jesus está remetendo a Deuteronômio 8, que é o contexto exatamente no deserto onde Israel está, que Deus permitiu que Israel tivesse fome e depois o alimentou com maná para ensinar que o homem não vivia apenas de pão, mas da vontade de Deus. Porém, diante de tudo isso, o que Israel fez? Murmurou. Mas Jesus fez o quê? Remeteu a palavra que ele ouviu do próprio Pai, dizendo o quê? Este é o meu filho. Deus falou uma vez e Jesus ouviu. Ele já sabia disso. No entanto, quando Deus expressa isso publicamente, com testemunhas ao redor, Ele está querendo nos ensinar que Jesus sabe quem Ele é. E Ele não precisa provar nem mesmo para o diabo que Ele é filho de Deus. Por quê? O próprio Deus falou. O próprio Pai falou. É por isso que Ele fala, mais do que pão, eu tenho a palavra do meu Pai, dizendo que eu sou filho. A resposta de Jesus, portanto, não nega a importância do pão. O pão é necessário, mas ele afirma que o pão não é absoluto. A vida humana não se sustenta apenas por alimento, mas pela palavra de Deus. O filho obediente prefere continuar com fome a agir contra a vontade de Deus. Adão fez o contrário. Adão ouviu a voz de Deus. No entanto, ele preferiu a voz da serpente. Ele anulou a voz de Deus que ele havia ouvido para dar importância à voz da criação. Adão em um jardim desconfiou da bondade de Deus. Jesus no deserto confia no Pai, mesmo com fome. Adão buscou satisfação fora da obediência. Jesus permanece obediente, mesmo quando a obediência envolve privação. Portanto, esta primeira cena desta passagem não nos chama primeiro a olhar para nós mesmos e dizer, preciso ser mais forte que a tentação. Ela nos chama a olhar para Cristo e crer, Ele venceu por nós. Ele é o Filho obediente, nosso representante perfeito, que recusou agir independentemente de Deus. Aquilo que eu e você não fazemos. O bastão que Adão deixou cair, o bastão que Israel deixou cair, Jesus segurou até o fim. Por isso que Ele é o nosso representante perfeito.
Por isso que diante do caos desse mundo, por isso que diante da morte certa, nós confiamos naquele que ressurgiu ao terceiro dia. Porque ele foi obediente ao Pai. Ele não vendeu a sua identidade. Ele sabia quem ele era, porque ele ouviu e guardou a palavra do Pai. Portanto, creia no Filho, obediente, que venceu por nós, porque ele venceu a tentação de agir sem depender da palavra de Deus. E essa primeira tentação nos mostra que nem toda a tentação aparece como aparência de rebeldia. Muitas vezes ela vem disfarçada de necessidade legítima. Muitas vezes. Aqui nós vemos que Jesus teve fome, a fome era real, o pão era necessário, mas o problema não era desejar o alimento. O problema era aceitar o caminho tentador para satisfazer uma necessidade fora da dependência do Pai. Assim também acontece comigo e com você. A tentação frequentemente começa quando uma necessidade legítima se torna mais importante do que a obediência a Deus, aquele que nos chamou, que nos salvou por meio de Cristo. Precisamos de sustento, sim, de segurança, de reconhecimento, de descanso, de afeto, de estabilidade. Porém, essas coisas não devem ser uma necessidade maior do que a salvação que Deus nos dá. Essas coisas não são más em si mesmas, eu preciso deixar isso bem claro. Mas quando passamos a buscá-las sem depender de Deus, sem ouvir sua palavra e sem esperar na sua providência, começamos a repetir o caminho que Adão trilhou. Começamos a sucumbir à tentação de Satanás. Ou seja, todo pão que é recebido fora da obediência de Deus não é bênção. Tudo aquilo que é sugerido para mim e para você abraçarmos, que desconsidera Deus, que busca uma autonomia para viver longe dos caminhos do Senhor, não é bênção, é ruína, é maldição, é viver a realidade da qual Adão nos colocou. Não é viver expressando o céu a qual nós vivemos, somos convidados a viver como povo de Deus, mas é viver a realidade de um mundo caótico. Diante disso, a pergunta que surge para nós é: quem governa a sua e a minha vida? A palavra de Deus ou a pressão da necessidade? Quando a escassez chega, quando o deserto se prolonga, quando a resposta demora, somos tentados a pensar: se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? É verdade ou não é? Foi justamente aí que o diabo atacou Jesus. Diante da fome, diante do cansaço, o que ele perguntou é: você não é filho de Deus? A tentação queria transformar o sofrimento de Jesus em suspeita ao Pai. Mas Jesus nos mostra que a privação não anula a filiação. É importante que você saiba disso. O Filho de Deus não está isento de passar necessidade nessa terra. Ele não está isento, pelo contrário, é isso que Jesus diz, narrado por João: no mundo tereis aflições, porém tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu facilidade, ele prometeu fidelidade. Ele está conosco, ele é o Emanuel. Ele não somente permite que você passe por aflição, mas ele passa por aflição junto com você. Porque é por meio de Cristo, aquele que foi chamado de Filho amado pelo próprio Deus, é que nós também somos chamados filhos amados. Por isso, crê em Cristo, ele venceu onde Adão caiu. Ele obedeceu onde nós tantas vezes somos desobedientes.
ele permaneceu fiel quando a fome apertou, quando o diabo sugeriu autonomia e quando o caminho da obediência parecia custoso, terrível, difícil. A nossa esperança não está na nossa capacidade de resistir perfeitamente, não está na nossa capacidade de sermos simplesmente disciplinados, metódicos, mas a nossa obediência perfeita está no Filho obedecendo no nosso lugar. A nossa obediência é uma resposta da obediência de Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, quando você for tentado a buscar sustento por meios desonestos, lembre-se de Cristo. Quando for tentado a tomar decisões movidos apenas por ansiedade, lembre-se de Cristo. Quando for tentado a negociar princípios para conseguir alívio imediato, lembre-se de Cristo. Quando for tentado a achar que Deus deixou de ser Pai porque você está no deserto, lembre-se de Cristo. Como povo de Deus, nós não vivemos na autonomia, não do medo, não dos atalhos do tentador, mas nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. Portanto, creia no Filho obediente que venceu por nós e aprenda nele a depender da palavra de Deus, mesmo quando o deserto parecer dizer totalmente o contrário. Assim, depois de tentar Jesus no ponto da fome, o diabo agora tenta Jesus no ponto da glória. E essa é a segunda razão que nós temos para crer. Porque ele venceu a tentação de aceitar a glória sem cruz. É o que nós vemos no verso 5 a 8. Lucas escreve: e levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Aqui, levando-o para cima, prepara para a ação principal. Mostrou. A razão de levar Jesus era para mostrar. O diabo conduz Jesus, ele apresenta uma visão mais ampla de todos os reinos do mundo habitado. E aqui o diabo oferece autoridade, domínio e glória. Olha o que ele diz: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. O verbo aqui, darei, quando ele fala darei, descreve o diabo prometendo algo. E a tentação sempre trabalha com promessas. É ou não é? Toda vez que alguém cai em um golpe, ele caiu acreditando em uma promessa. Quem está de fora até pensa: puxa, o golpe que o cara caiu, mano. Esse daí é do arco da velha. Como cai num golpe desse ainda hoje? Mas todos nós já caímos em golpe. Em alguma medida, ridiculamente aparente ou não, todos nós já caímos em golpe, justamente por acreditar numa promessa falha. Então ele diz o seguinte: você terá mais, você será mais, você chegará lá mais rápido, mas a promessa do tentador esconde um preço, e esse preço é a infidelidade. Ele também afirma: a mim foi entregue, indicando algo recebido e mantido. O diabo fala como alguém que possui autoridade derivada. Mas, mesmo que haja aqui certa realidade sobre sua influência neste mundo caído, sua proposta é enganosa, porque ele oferece a Jesus um reino separado da obediência do Pai. O diabo, de fato, até Cristo reinava neste mundo, mas de fato não por direito, como um enganador, como alguém que se travestiu de serpente para enganar, para corromper a palavra de Deus. Ele é um usurpador, é por fato, não é por direito. Ele também afirma a mim foi entregue indicando algo recebido e mantido, e aqui a sua proposta é enganosa porque ele oferece a Jesus um reino que não é o reino ao qual Jesus veio nos revelar.
E essa é a essência da segunda tentação, uma glória sem cruz. Jesus veio para receber o reino, ele é o Messias prometido. As nações lhe pertencem por direito, mas no plano de Deus, o caminho para a glória passava pela cruz. E o diabo estava oferecendo para Jesus um reino sem cruz, uma glória falsa, passageira. No plano de Deus, o caminho para a glória passava pela humilhação, pela obediência, pelo sofrimento e pela cruz. O diabo oferece um atalho: reino sem Getsêmani, coroa sem Calvário, exaltação sem obediência. É por isso que ele fala: portanto, se me adorares, tudo será teu. Ele apresenta essa proposta com uma condição: que ele dará os reinos se Jesus se prostrar diante dele. E para isso ele exige adorar, prostrar-se, prestar reverência. Aqui, Satanás quer receber de Jesus uma adoração que pertence somente a Deus. E aqui a gente precisa perceber a profundidade da tentação que cercou Jesus naquele momento e que nos cerca diariamente. O diabo está oferecendo poder político enquanto ele exige idolatria. Ele está oferecendo riquezas dessa terra, tratando de coisas espirituais. Ele propõe que Jesus obtenha a glória do reino por meio de uma troca espiritual, a adoração ao tentador, em lugar à fidelidade do Pai. E isso nos leva ao quê? A Gênesis 3 novamente. No Éden, a serpente sugeriu que o homem e a mulher poderiam alcançar uma glória que não lhes pertencia. Sereis como Deus. Eles desejaram elevação sem submissão, sabedoria sem obediência, glória fora da palavra. E agora no deserto, Satanás tenta o segundo Adão da mesma forma, oferece domínio e glória, mas agora no caminho de Deus. Não é isso que tentou Eva? Se a gente perceber o relato de Gênesis 1, após criar cada um dos elementos da criação, a constatação de Deus após contemplar a sua criação era dizer o quê? Isso é bom. No entanto, quando a mulher é tentada pela serpente, depois de entender que ela poderia se tornar como Deus, o que ela faz? Ela contempla aquele fruto e diz: isso é bom, para dar entendimento. É o indício que ela quer ser o Deus da sua própria vida. É o indício dessa busca por autonomia, é o indício que a moveu a fazer o que não devia. No entanto, diante de tudo isso, Jesus responde para Satanás: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. E mais uma vez Jesus recorre às Escrituras. Está escrito. O filho obediente não negocia com o tentador, ele se submete mais uma vez à palavra de Deus. E na resposta de Jesus aparecem dois verbos importantes: adorarás e servirás. O primeiro aponta para a adoração e o segundo para o serviço cultual, ou seja, devoção a Deus. Não somente por performance, mas uma realidade prática, uma submissão diária, uma submissão de vida. Jesus afirma que a adoração e serviço pertencem exclusivamente a Deus. Jesus não somente adorava a Deus de maneira ritualística. As mãos de Jesus, os atos de Jesus também adoravam a Deus. É por isso que contemplar o nosso representante faz com que nós nos reunamos todos os domingos aqui para adorar a Deus. No culto, como povo de Deus, se encontrando com seu Deus, atuando em nosso coração e também na segunda-feira, em nossas ações, obedecendo a Deus no nosso dia a dia. Portanto, essa vitória é
profundamente segura. A nossa salvação depende de um Salvador que não se vendeu por poder, não se curvou ao tentador e não abandonou a vontade de Deus. Jesus permaneceu fiel. Ele escolheu a cruz antes da glória, a obediência antes do atalho, o Pai antes dos reinos deste mundo. Por isso, creia no Filho obediente que venceu por nós, porque ele venceu a tentação de aceitar a glória sem cruz. E essa tentação continua muito atual para nós como igreja, como povo de Deus. O diabo ainda oferece glória sem cruz. Se Jesus nos convida a sermos seus discípulos, tomando sobre si a nossa cruz e indo após ele, o diabo continua a nos oferecer glória sem cruz. Ele ainda promete caminhos mais rápidos, mais fáceis e mais atraentes do que a obediência. Eu e você somos tentados a buscar influência sem fidelidade, crescimento sem santidade, reconhecimento sem cruz, sucesso sem submissão à palavra. Eu e você ainda somos tentados a conquistarmos espaço, segurança, prazer, a aprovação, sacrificando a adoração que pertence exclusivamente a Deus. Mas essa passagem que nós lemos em Lucas 4 nos ensina que nem toda a glória é bênção. Há glórias que são armadilhas. Há portas abertas que exigem que dobremos os nossos joelhos diante de outro Senhor, que não é Deus. Há oportunidades que parecem vantajosas, mas cobram o preço da nossa infidelidade ao Senhor. A pergunta que o texto faz brotar diante de nós é: a quem estamos adorando para conseguir aquilo que nós desejamos? Ou melhor, o que é que nós desejamos? De forma que requer a nossa adoração. Quando alguém negocia a verdade para ser aceito, está buscando glória sem cruz. Quando alguém sacrifica princípios para crescer, está buscando glória sem cruz. Quando alguém coloca carreira, dinheiro, reputação, prazer ou poder acima de Deus, está buscando glória sem cruz. Jesus nos chama para outro caminho, o caminho do reino que passa pela cruz. Muitas vezes, nosso coração facilmente se encanta com os reinos deste mundo. Mas Cristo venceu por nós. Ele se recusou a adorar o tentador para resgatar pecadores, a fim de torná-los adoradores. Ele rejeitou a glória falsa para nos conduzir à glória verdadeira. E eu não estou falando da Libertadores. Por isso, creia no Filho obediente que venceu por nós e siga-o no caminho da fidelidade, sabendo que a verdadeira glória vem do Pai, no tempo do Pai e pelo caminho do Pai. Isso me lembra de Davi. Quando Davi já havia sido ungido, escolhido para ser rei de Israel, Saul, tomado por ciúmes, começou a persegui-lo, querendo matá-lo, colocando o exército contra ele, até que Davi, percebendo a aproximação de Saul, se esconde em uma caverna, e ele escondido no fundo da caverna, quem é que entra na caverna para fazer as suas necessidades? Saul. Ali ele tinha a oportunidade de sentenciar Saul com as suas próprias mãos. Ali ele tinha a oportunidade de pôr um ponto final naquela perseguição. No entanto, o que ele faz é chegar, cortar parte ali das suas vestes e deixar ele ir. Depois que Saul se afasta da caverna, ele aparece e fala assim: olha aqui, ó, por que o senhor está me perseguindo? Eu poderia fazer algo com você, mas por que o senhor está me perseguindo? É como se Davi dissesse: ó, se eu quisesse. Mas o que Davi fez ali é um exemplo para nós entendermos que aonde Deus quer nos colocar, é Ele quem se responsabiliza em nos conduzir, e não as nossas próprias mãos.
não os nossos próprios esforços, mas as promessas que são feitas por Deus, é Ele quem cumpre, é Ele quem se responsabiliza em fazer acontecer. Davi sabia disso. Ele não queria tomar uma promessa que era de Deus para cumprir segundo a tua própria vontade, agindo contra um ungido do Senhor. Assim, depois de tentar Jesus no ponto da fome, no ponto da glória, agora, por final, o diabo tenta no ponto da distorção da palavra de Deus. E essa é a terceira razão para nós crermos no Filho obediente que venceu por nós. Por quê? Porque ele venceu a tentação de distorcer a palavra de Deus. É isso que nós vemos no verso 9 ao verso 13. E nessa terceira tentação, o diabo muda o cenário. Lucas diz que, então, o levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E mais uma vez ele tenta Jesus no ponto da sua filiação. E a ideia é, se você é mesmo filho amado, prove isso de maneira espetacular, todo mundo vai ver. Lance-se daqui, faça Deus demonstrar publicamente quem você é. A ordem lance é uma ordem direta. O diabo quer que Jesus transforme confiança em presunção. O diabo está colocando Jesus, ou tentando colocar Jesus numa situação em que ele usasse a palavra para colocar Deus em dívida com ele. E ele quer que Jesus force uma demonstração de proteção divina. Mas agora algo ainda mais perigoso está acontecendo. Porque até então Jesus utilizava da palavra dizendo: está escrito. E agora o que o diabo faz? Ele espelha a palavra de Jesus e o miserável diz o seguinte: está escrito. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito que me guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ele usa a expressão está escrito, a qual Jesus vinha usando, e ele faz isso citando o Salmo 91, que tem a ver com a proteção sobre aqueles que confiam em Deus. Porém, a citação é usada de maneira distorcida. E aqui está o ponto central. Nem todo uso da Bíblia é submissão à Bíblia. Tem muita gente que usa a Bíblia, declara a Bíblia, mas de maneira autônoma, de maneira rebelde, distorcendo. Tem muita gente falando sobre a Bíblia, dizendo que o Deus da Bíblia é genocida, dizendo que o patriarcado expresso na Bíblia, descrito na Bíblia, é misógino, dizendo que a Bíblia é racista, não compreendendo que na verdade o Deus da Bíblia é um Deus que aplica justiça sobre o mal, dizendo que Deus escolheu homens para iniciar um chamado a um povo que deveria se espalhar sobre a terra anunciando a sua salvação, proclamando a sua glória. As pessoas estão se debruçando sobre a Bíblia para distorcer a palavra de Deus, para, se possível, enganar até aqueles que foram chamados, eleitos por Deus. Uma tentação milenar. O diabo já tinha feito isso com Jesus, mas ele continua fazendo com o povo de Deus. Isso nos leva novamente a Gênesis 3. A serpente também trabalhou distorcendo a palavra de Deus. Ela levantou a dúvida, vocês lembram? Alterou o sentido do mandamento e conduziu o homem e a mulher a ouvirem a criatura acima do Criador. Ora, no deserto, Satanás também fazia o mesmo que fez com Jesus. Mas o segundo Adão não aceita a palavra manipulada. Por quê? Porque ele é o verbo que se fez carne. É por isso que ele responde. Está citando a palavra? Então acompanha lá. Também está escrito. Também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. E a expressão foi dito
aponta exatamente para a autoridade das Escrituras. Jesus não está dando uma opinião. Jesus não está usando a notícia que a gente recolhe no Instagram, no YouTube, na televisão aberta. Jesus coloca como autoridade da sua vida as Escrituras. Então Jesus responde à Escritura mal usada com a Escritura corretamente compreendida. Ele mostra que uma promessa bíblica jamais pode ser usada para justificar uma desobediência. É por isso que o verbo tentarás ou porás à prova vem da ideia de colocar Deus à prova de maneira indevida. E em alguns momentos nas Escrituras, Deus pede para o povo, me põe à prova, mediante a sua promessa. No entanto, o que Jesus está dizendo aqui é que Deus não pode ser posto à prova de maneira indevida, exigindo que ele prove algo que ele não prometeu. E aqui Jesus está citando Deuteronômio 6,16, lembrando o episódio em que Israel tentou o Senhor em Massá. Israel duvidou da presença e da bondade de Deus no deserto. Jesus, o verdadeiro Israel, não repete essa incredulidade vencendo no deserto. A tentação, portanto, não era simplesmente pular do templo. Era exigir que Deus confirmasse sua promessa por meio de um espetáculo. Era dizer, eu só confiarei se Deus agir do jeito que eu quero, na hora que eu quero, diante de todo mundo. Mas Jesus se recusa. Ele não precisa testar o Pai para ele saber que ele é amado. Ele não precisa de espetáculo para confirmar sua filiação. Ele não usa a palavra para manipular a Deus. Ele simplesmente se submete à palavra em obediência. Então Lucas encerra. Passadas que foram todas as tentações, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E aqui, a ideia de tendo completado, mostra que o diabo esgotou aquela série de tentações, mostrando que ele afastou-se, se retirando, mas Lucas acrescenta o seguinte, até a ocasião oportuna. A vitória no deserto é real, mas o conflito continuará especialmente no caminho da cruz. Aqui nós voltamos ao tema do sermão. Diante de tudo isso, diante da resistência de Jesus às tentações de Satanás, creia no Filho obediente que venceu por nós. Adão aceitou a palavra distorcida e caiu. Israel tentou o Senhor no deserto e falhou. Mas Jesus, o segundo Adão, o verdadeiro Israel, rejeitou a distorção das Escrituras, recusou a presunção e permaneceu fiel. Quando nós olhamos para o relato dos evangelistas na Bíblia, nós contemplamos Jesus sendo tentado, vez por vez, inclusive sendo tentado por pessoas, tendo como instrumentos da tentação pessoas próximas, discípulos próximos, pessoas que estavam na mesma condição de cruz que ele, pessoas que se apresentavam como autoridades dessa terra, que poderiam salvá-lo da sentença da cruz. No entanto, ele permaneceu obediente. Diante disso, você precisa aprender que o perigo nem sempre vem por meio da negação aberta da Bíblia. A gente costuma achar que alguém que diz, eu não acredito nas Escrituras, é o maior risco que a gente tem para desqualificar a Bíblia. Pelo contrário, são aqueles que se debruçam para distorcê-la, que estão se tornando cada vez mais habilidosos para enganar, inclusive o povo de Deus. É por isso que nós devemos debruçar nas Escrituras, a fim de compreender a mensagem real dela, não para declará-la em nossas orações, colocando Deus contra a parede, colocando Ele em xeque, colocando Ele em dívida conosco, mas para nós entendermos como nos submetermos a ela, nos tornando discípulos de Cristo melhor, mais parecidos com Deus,
tendo a palavra atuando em nós, restaurando a imagem e semelhança em nós, que foi corrompida em Adão. É por isso que é uma responsabilidade nossa compreendermos o que as Escrituras diz a respeito de Deus. Porque conforme nós aprendemos de Deus, aprendemos que nós somos amados por Ele. E isso restaura a nossa relação com Ele. Isso restaura a relação uns com os outros. As duas relações que foram quebradas em Gênesis 3, no Éden. Por isso a pergunta que surge aqui é: usamos a palavra para obedecer a Deus ou para tentar controlar a Deus? Quando alguém diz, Deus vai me proteger, mas escolhe um caminho de pecado, está distorcendo a palavra. Quando alguém diz, Deus quer minha felicidade, mas usa isso para desobedecer os seus mandamentos, está distorcendo a palavra. Quando alguém exige sinais, provas e garantias antes de confiar, está colocando Deus à prova. Um tempo atrás vazou um vídeo de assaltantes se preparando para um assalto e fazendo uma reunião de oração antes de ir para o assalto, pedindo a proteção de Deus. Isso não faz sentido algum. Orar e pedir a proteção de Deus para exatamente transgredir os mandamentos de Deus. Então, novamente, o Evangelho vem antes da exortação. Nossa esperança está em Cristo. A nossa relação com as Escrituras não é meramente guardar doutrinas, alimentar o nosso intelecto, ter mais informações, ter mais conhecimento. Isso sim, isso é bom. No entanto, a essência de buscar as Escrituras, de se debruçar sobre elas, de participar dos estudos, é se relacionar com uma pessoa, com um Deus vivo, que atua em nosso coração por meio do seu Espírito, que fala conosco por meio da palavra revelada. Todas as vezes que a palavra de Deus brota nos seus pensamentos, surge no seu coração, é Deus falando com você, meus irmãos. Deus não trata com adivinhações. Ele já revelou as Escrituras a nós. É por isso que se você quer se relacionar com Deus, o seu compromisso deve ser com o quê? Conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Esse é o Deus pessoal que se apresenta a nós. A Bíblia fechada é só um livro. A Bíblia é aberta, é Deus se revelando pessoalmente a cada um de nós. É Deus se revelando a nós como um povo. É Deus nos encontrando no ajuntamento. Por isso, creia nele. E crendo nele, aprenda a tratar a palavra de Deus com temor. Creia no Filho obediente que venceu por nós, porque ele venceu a tentação de distorcer a palavra de Deus. Para concluir, em 2018, um grupo de meninos na Tailândia e o seu treinador entraram em uma caverna. Aquelas cavernas que também são ocupadas por rio. E depois que eles entraram na caverna e estavam em um lugar ali seco, em cima de uma pedra, as águas subiram. E por conta disso eles não conseguiram voltar para a terra. E então eles ficaram presos numa situação terrível, faltando ar. Até que mergulhadores profissionais foram alertados dessa situação. E eles chegaram até lá e perceberam a situação terrível que estava. No entanto, eles não ficaram ali torcendo para a água baixar. No entanto, eles não ficaram de alguma forma tentando se comunicar com aquele grupo de meninos e o seu treinador, os animando para que eles tivessem coragem de submergir a água e sair do outro lado da pedra. O que eles fizeram foi vestir os seus equipamentos, carregar mais equipamentos para entrar na água, encontrar aquele grupo, colocar equipamento neles e trazê-los de volta. Da mesma forma, quando Deus nos olhou sendo representados por Adão,
mortos os nossos delitos e pecados, Ele veio ao nosso encontro. Ele mergulhou de cabeça na nossa realidade. E qual é a nossa realidade? Estávamos mortos os nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, não tínhamos o que fazer, estávamos passivos nessa situação. Não poderíamos nos salvar pela nossa disciplina, pelos nossos esforços, pelo nosso muito trabalhar, pela fama que nós podemos obter, pela imagem que nós podemos construir. Nós estávamos mortos. Morto é morto. Mas Jesus veio ao nosso encontro. E o que Ele fez? Ele nos encontrou na nossa morte. Aquela cruz era nossa. Ele nos encontrou na cruz. Não à toa, enquanto Ele estava na cruz, Ele foi tentado por um que era como um de nós, dizendo: ué, não é filho de Deus? Sai dessa cruz e tira a gente daqui também. Mas um outro teve uma atitude que é um exemplo para nós. Você não teme a Deus, nem Ele estando na mesma condição que a gente? Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Se o Senhor não se lembrar, é como se Ele dissesse: se o Senhor não se lembrar, eu não tenho chance alguma, mas lembra-se de mim. E Ele ouve a promessa daquele que tem todo o direito de prometer, porque Ele cumpre. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É nesse homem que prometeu na cruz, se entregou na cruz, mas ressurgiu no terceiro dia, que nós devemos crer, porque Ele é o nosso representante. Seria muito bom ter o Ronaldinho Gaúcho jogando novamente na seleção, né, meus irmãos? Mas assim, no ápice, ali, 2002, não somente ele, né, mas Ronaldo, Rivaldo. Uns falam que foi o Ronaldo quem ganhou aquela Copa, outros o Rivaldo, outros Ronaldinho Gaúcho. A gente tinha um Kaká no banco ainda, que depois viria a ser melhor do mundo. Seria muito bom, né? Mas nenhum deles se compara à representação da nossa realidade como povo de Deus. Nenhum deles pode nos representar tão bem quanto Cristo representou na cruz, abraçando a nossa morte, mas ressurgindo ao terceiro dia, sendo a nossa esperança diária, sendo a razão que nos move, sendo a razão que nos convida a obedecer. Porque depois de ressurgir dentre os mortos, Ele ascendeu aos céus, se assentou à direita do Pai por direito, porque Ele foi obediente até o fim. E o que Ele fez? Enviou o Espírito Santo sobre nós, em nós. A nossa condição agora é de sermos habitados pelo Espírito Santo. Temos vida, porque o próprio Deus habita em nós. Por isso, creia no Filho obediente que venceu por nós, porque Ele venceu a tentação de agir sem depender da palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus o sustentou o tempo todo. Porque Ele venceu a tentação de aceitar a glória sem cruz. A glória de Deus é revelada exatamente na cruz, porque a morte não parou. E creia no Filho obediente que venceu por nós, porque Ele venceu a tentação de distorcer a palavra de Deus, porque Ele é a própria palavra, trazendo significado à nossa vida, restaurando a imagem e semelhança de Deus em nós. Eu os convido a orarem comigo em resposta a esta mensagem.